Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ronaldo Campelo. Hoje nós vamos continuar nossa programação, né? Vamos trabalhar com conjuntos dos números naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais e as suas propriedades, certo? Espero que vocês entendam a aula e possam aproveitar bastante no estudo de vocês. Então vamos para a aula. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, né, da disciplina Elementos da Matemática, é a aula número 3, certo? Então, nessa aula, nós vamos estudar a questão dos conjuntos numéricos, as suas propriedades, né? Bem como também algumas questões, né, alguns exemplos, para que a gente possa ter a noção, né, de resolução de problemas com conjuntos numéricos, ok? Então, vamos lá. Conjuntos numéricos, gente, é a continuação da teoria dos conjuntos que nós estávamos trabalhando, estudando na aula passada, certo? Então aqui nós temos o conjunto dos números naturais, né? Que a gente representa com essa letra N, né? O conjunto dos naturais nós representamos com a letra N, ok? Então, é um conjunto dos números, né? O conjunto dos números naturais é indicado pela seguinte apresentação, pessoal. Então, eu posso ter aqui nesses conjuntos naturais os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, aqui é a representação, né, do conjunto dos números naturais, certo? E a gente tem que lembrar algumas regrinhas, né? E a primeira regra é essa: quando excluímos o zero desse conjunto, temos o conjunto dos números naturais não nulos, né? Então, para indicar que eu tirei o zero desse conjunto, basta eu colocar n asterisco. Então, colocando n asterisco, né, eu estou afirmando que eu tirei o zero, né, desse conjunto. Então, a gente tem, né, a exclusão do zero, ok? Então, nesse caso, fica assim, ó, n asterisco igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, trata-se somente dos números positivos, certo, pessoal? Aí eu excluí a questão do zero, né? Então, esse conjunto, o conjunto dos naturais, pessoal, ele possui algumas operações bem definidas. O que são operações bem definidas, né? Então, nós dizemos que as operações bem definidas são aquelas que estão fechadas nos naturais, certo? Como assim, professor? A gente pode dizer o seguinte, que nesse conjunto nós temos a operação de adição e a operação de multiplicação. Elas são fechadas, né? Então, são fechadas no conjunto dos números naturais. Como assim fechadas? Significa que se você somar um número natural com um número natural, sempre vai ter um número natural como resultado. Caso você multiplique um número natural por outro número natural, o resultado também vai te dar um número natural, tá bom? Então, dizer que a operação é fechada, dizer que a operação é bem definida, é afirmar, né, que a soma ou o produto de dois números naturais tem como resultado um número natural. Então, a gente afirma isso e consegue dizer, né, que eu tenho operações bem definidas, certo, pessoal? Então, o que mais eu posso pensar aqui em relação às operações, né? Podemos afirmar que as operações de subtração ou divisão, né, entre dois números naturais pode ser ou não um número natural, certo? Por esta razão, tais operações não são fechadas no conjunto dos números naturais. Logo, as operações de subtração e divisão não estão bem definidas em natural, né, pessoal? No conjunto dos naturais, ou seja, não são fechados naturais. Claro, né? Como é que eu sei disso, pessoal? Como é que eu verifico essa possibilidade, pessoal? Então, basta você verificar o seguinte, olha, se você tivesse, né, uma operação, vamos falar primeiro da operação de subtração. Imagine que eu tenho o número 9 menos o número 3, né? Então, o número 9 menos o número 3, eu sei que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6, certo? Se eu fizer o contrário dessa operação, se eu fizer, por exemplo, 3 menos 9, né? Então, esse número 3 menos 9 vai dar como resultado o valor menos 6.
Então eu vejo que o menos 6, esse número não está no conjunto dos naturais, certo? Então eu posso garantir, pessoal, que a operação de subtração ela não é uma operação fechada, ou seja, ela não está bem definida no conjunto dos naturais, né? E se você fosse fazer a operação de divisão, professor, como é que seria? Vamos pensar aqui, ó, se eu fizesse 9 dividido, pessoal, por 3, né? Então, fazendo 9 dividido por 3, nós temos como resultado 3. Ok, então está nos naturais. Mas se eu fizer o contrário, né? Se eu fizer 3 dividido por 9, né? Então eu terei, no caso aqui, um resultado fracionário, 3 sobre 9. No máximo eu poderia dividir aqui por 3 e por 3 daria 1/3, né? E eu sei que 1/3, esse número 1/3, ele não está também definido no conjunto dos números naturais, certo, pessoal? Então, operação de multiplicação e adição, tudo bem, bem definido nos naturais. Já a operação de subtração e divisão, elas não estão bem definidas no conjunto dos naturais, certo? Então é importante lembrar essa definição. Ok? Então, a gente vai citar agora algumas propriedades básicas, né, do conjunto dos naturais, certo? Então, para isso, eu vou pensar a seguinte coisa, né, pessoal? Vou pensar, vamos considerar A e B números naturais quaisquer, tá? A adição e a multiplicação de números naturais possuem as seguintes propriedades básicas, pessoal. Então, eu posso ter aqui a comutatividade. Então, dizer que A mais B é igual a B mais A. Então, a operação comutativa, né? A propriedade comutativa, ela vale no conjunto dos naturais. Da mesma forma que se eu fizer A vezes B é igual a B vezes A. Então, a propriedade, né, comutativa também vale para a multiplicação. Ok? Uma outra propriedade que vale tanto para a multiplicação, né, quanto para a adição é a associativa. Então, se eu tenho A mais B mais C, é a mesma coisa de A mais B mais C, certo? Então, eu posso fazer a associação, né, dessa soma e o resultado será o mesmo. No mesmo caso, eu posso fazer aqui, pessoal, com a questão da multiplicação. A vezes B vezes C é a mesma coisa de A vezes B vezes C. Então, a associatividade ela vale tanto na operação de adição quanto também na operação de multiplicação. Outra propriedade também importante que nós vamos tratar, né, é a propriedade distributiva, que eu chamei aqui de distributividade. Então, como é que é a distributividade? Então, A vezes B mais C, eu posso distribuir aqui esse produto, né, eu posso multiplicar, né, A vezes B mais A vezes C. Então, eu encontro esse resultado, né, da propriedade distributiva. O elemento neutro da adição é o zero. Então, se eu somar o A mais o zero, vai ser igual a A. E o elemento neutro da multiplicação será o 1. Né? Então, se eu multiplicar A vezes 1, também eu vou ter a resposta A. Tá bom? Então, esses são os dois elementos neutros da operação de adição e operação de multiplicação. Tá bom? Bom, aí quando a gente trabalha, né, a questão dos conjuntos numéricos, a gente vai vendo a sequência dos conjuntos, né? Então, após estudar o conjunto dos naturais, né, que são os conjuntos, são os números positivos, né? Se eu perguntasse para vocês que os conjuntos naturais, pessoal, entre dois naturais, existe sempre um natural, né? Se a gente fosse verificar uma análise dessa forma, né? Se eu perguntasse entre dois naturais, existe sempre um natural? Então, eu poderia verificar, pessoal, que imagine que eu tivesse aqui, por exemplo, né? Vou fazer aqui um exemplo bem rápido, só para a gente poder entender. Imagine que você tenha a reta numerada, né? A reta numerada. E aqui nessa reta você tem os elementos 0, tem o elemento 1 natural, né? Tem o elemento 2 também natural. Entre o 0 e 2 tem um elemento 1, ok, certo? Mas entre o 0 e o 1, natural, tem algum natural? Então você verifica que não vai ter nenhum natural entre 0 e 1, certo, pessoal? Então a gente podemos afirmar que entre dois números naturais nem sempre existirá um número natural, tá bom? É só para a gente entender algumas propriedades que eu vou falar mais tarde, tá certo?
Então vejamos. Conjunto dos números inteiros, né? Dando continuidade aí ao nosso trabalho, né? Então, a sequência do nosso conteúdo. Então, pessoal, o conjunto dos inteiros, a gente pode ir aí resgatando um pouco, né, dos números naturais, né? Os números naturais têm os números positivos e o zero, né? O conjunto dos números inteiros, na realidade, é a união do conjunto, né, dos números naturais com os números inteiros negativos, ok? Então, esse conjunto é representado pelo símbolo Z. Você viu que naturais eu represento pelo símbolo N, né? E o conjunto dos inteiros eu vou chamar aqui do símbolo Z. Eles são a extensão do conjunto dos números naturais. Tá certo, pessoal? E podemos afirmar que o conjunto dos naturais está contido nos números inteiros. Certo? Eu vou já mostrar essa representação. E representamos o conjunto dos números inteiros da seguinte forma. Então, dentro dos inteiros, pessoal, tem todos os números negativos, tem o número zero e também tem todos os números positivos. Então, a representação por enumeração ficaria mais ou menos assim, né? Lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, vai lá para o mais infinito. Somente números inteiros, né? Certo? Tanto positivos quanto negativos. A representação que eu falei, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Então eu vejo que os naturais está contido, ó, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, pessoal, certo? Essa é a primeira observação que a gente faz, né, em relação a esses conjuntos numéricos. Dando continuidade aqui, a gente também pode falar, né, que existem operações também bem definidas no conjunto dos inteiros. Por exemplo, nós vimos que as operações de multiplicação e adição eram bem definidas no conjunto dos números naturais. Como o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, ela também é bem definida no conjunto. As duas operações, né, tanto a multiplicação quanto a adição, ela também é bem definida, né, dentro dos conjuntos inteiros. Ela é fechada dentro do conjunto dos inteiros, certo? O que vai acrescentar aqui, pessoal? Acrescentou que a operação de subtração também, ela sempre é fechada, ou seja, a subtração de dois números inteiros sempre vai te dar, né, um número inteiro, ok? Então vejamos aqui uma observação. No conjunto dos números inteiros, além das operações de adição e multiplicação, que nós vimos, né, temos também a operação de subtração, que nesse conjunto é uma operação também fechada, né? Subtração de dois números inteiros sempre vai te dar um número inteiro. Já no caso da operação de divisão, podemos afirmar que nem sempre a divisão, né, pessoal, de dois números inteiros é um número inteiro. Nós vimos, né, que a divisão possivelmente pode dar de dois números inteiros, dois naturais, pode dar uma fração, ok? Irredutível. E aí eu não tenho, né, um número inteiro e nem natural. Essa afirmação nos mostra que a divisão não é fechada no conjunto dos inteiros, certo, pessoal? Então vejam bem, aqui só para a gente ilustrar a questão da operação, nós podemos pensar assim, ó, professor, se eu tivesse, por exemplo, o número 10, né? Tivesse o número 10 menos o número 5. Então 10 menos o número 5, o resultado aqui é quanto, professor? Vai ser 5, certo, pessoal? Ok, né? Um inteiro menos um inteiro vai dar um número inteiro. Agora, se eu fizer o contrário, 5 menos 10, pessoal, né? Então, 5 menos 10 também vai dar um número inteiro, vai ser igual a menos 5. Então, eu posso afirmar que essa operação, a operação de subtração, ela é fechada, ela é bem definida no conjunto dos números inteiros, certo? Apenas a operação de divisão que ela não será fechada nesse conjunto. Bom, então as propriedades, pessoal. A gente viu as propriedades dos naturais. Então aquelas propriedades dos naturais vão valer também para cá, né, para o nosso estudo no conjunto dos números inteiros, certo? E a gente vai destacar, né, a seguinte informação. Então veja bem, no conjunto dos inteiros, chamado de Z, as propriedades para a adição e multiplicação, que nós já vimos, né, do conjunto dos naturais, elas vão continuar válidas, vai valer todas aqui também, né?
já que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Desse modo, ressaltamos que as propriedades que definem o conjunto dos inteiros, né, dando ênfase à operação de subtração em Z. Então a gente vai mostrar mais uma propriedade desse conjunto, que é chamada elemento simétrico, ou também posso chamar de inverso aditivo, pessoal. Então, o elemento simétrico ou inverso aditivo é o seguinte, ó, qualquer que seja o número inteiro A, né, existe um único inteiro A', que é o oposto dele, ó, menos A, chamado de simétrico ou oposto, né, de A. Tal que, pessoal, se eu escrever o A somado com o menos A, o resultado sempre vai ser igual a zero. Então, essa é a definição do elemento simétrico ou inverso aditivo, né? Somado o número com o seu inverso, o resultado é igual a zero, ok? A propriedade aí do conjunto, né, dos números racionais. Então a gente pode, a partir dessa propriedade, a gente pode destacar outras, né, propriedades que vão ajudar a gente também em algumas situações, né? Vamos ver aqui a primeira, letra A. Qualquer inteiro x, pessoal, tem-se que menos x é igual a x. O oposto do seu oposto é igual a ele mesmo, certo? Então a gente vai ler assim, o oposto do oposto é igual ao próprio número. Veja que se eu somar o menos x mais o x, o resultado é zero. Então, x é o simétrico de menos x. Ou seja, menos x vai ser igual a x. Só para a gente ver, né, a veracidade dessa propriedade, ok? Vejamos outra propriedade, pessoal. O produto de x vezes zero é sempre igual a zero. Qualquer número inteiro multiplicado por zero vai ser zero, né? Temos, por exemplo, se eu tivesse x mais x vezes zero, eu posso dizer que esse x aqui é escrito como assim, dessa forma, ó, x vezes 1 mais x vezes 0 é igual. Eu coloco o x em evidência, né, tanto aqui nesse termo quanto nesse termo. Eu posso botar o x em evidência, ó, colocando x em evidência vai ficar 1, né, mais 0. Aí 1 mais 0 nós sabemos que dá 1, né? Então x vezes 1 vai ser igual a x, certo? Então é só para a gente mostrar a propriedade, né, essa propriedade do produto nulo, né? Desse modo, já que x mais x vezes 0 é igual a x, temos que x vezes 0 igual a 0 é o elemento neutro da adição. Tá bom? Nós já até vimos isso no conjunto dos números naturais. Estamos só fazendo uma volta, né? Voltando aqui para o conjunto dos números inteiros. Ok? Vejamos a outra. Se x mais y é igual a x mais z, então o y vai ser igual a z. Pessoal, essa aqui é chamada a lei do corte, né? Lei do corte, certo? Que é a lei do cancelamento. De fato, partindo, né, de x mais y igual a x mais z, vamos somar, né, pessoal? Se eu somar ambos os membros, né, com o menos x, o que acontece? Eu vou ter menos x mais y igual a menos x mais z. Então, fazendo a associação do menos x com esse x aqui, ó, do menos x com esse x, fazendo a associação, né, pela propriedade associativa, vem menos x mais x, nós sabemos que dá zero. Menos x mais x, nós sabemos que dá zero. Então, a gente pode fazer aquele cancelamento, né, pessoal? O que corresponde a quanto? A 0 mais y igual a 0 mais z, então y é igual a z. Então aqui o que acontece, eu posso cancelar esse menos x mais x, né? Então cancelo menos x mais x e sobra y igual a z, tá? Então é por isso que essa lei é chamada lei do corte. Então, se eu quiser falar de uma forma mais direta, tá, pessoal? Toda vez que eu tiver, por exemplo, um número x mais y igual a x mais z, né? Então a gente pode somar ambos os membros com o oposto de x, né? Menos x mais y é igual a mesma coisa aqui, ó, menos x mais z. Então aqui eu posso cancelar, né, pessoal? Menos x mais x é zero,
menos x mais x é zero, e eu fico que y é igual a z, tá bom? Então aqui é para a gente mostrar aquela propriedade, né, que eu posso fazer também assim direto, né, professor? Posso cancelar o x com x, né, lei do corte, e aí o y vai ser igual a z, para demonstrar, né, que vale essa lei do corte aí, tá certo, pessoal? Então a gente quer mostrar isso aí, a primeira lei do corte. Então você vai fazer a relação dessa lei com o conjunto dos números inteiros, né, com a questão da adição. A adição do número oposto, né, em ambos os membros de uma igualdade, tá bom? Outra propriedade também que nós vamos destacar, pessoal, é a lei do anulamento do produto. Como é que nós vamos trabalhar com essa questão do anulamento do produto? Então vamos primeiro pensar, né? Eu vou mostrar aqui o passo a passo, né, para a gente poder compreender um pouquinho dessa parte. Vamos ver. Ó. Lei do anulamento do produto. O produto de dois números inteiros é nulo se e só se pelo menos um dos fatores for igual a zero. A gente já conhece isso, né? Quero mostrar agora só para a gente poder normatizar. Matematicamente, escrevemos da seguinte forma, pessoal. Se x vezes y for zero, aí se implica dizer o quê? Ou o x igual a zero, ou o y igual a zero. Então aqui é o anulamento do produto, né? Para demonstrar essa sentença, vamos supor, por absurdo, fazer uma demonstração que é chamada demonstração por absurdo. Então a gente vai fazer uma suposição, né? Quero demonstrar por absurdo. Então vou supor que o x seja diferente de zero, x diferente de zero, e que o y também seja diferente de zero, certo? X vezes y igual a zero, ou x é zero ou y é zero, mas eu estou supondo que os dois são diferentes de zero. Então, desse modo, haveria um x elevado a menos 1 e um y elevado a menos 1, que é o simétrico de cada um, tal que multiplicado com, né, o simétrico não, que é o inverso de cada um, né, pessoal? Que é o inverso de cada um, tal que multiplicando a igualdade original por esses inversos, nós temos aqui, ó, x a menos 1 vezes x vezes y vezes y menos 1 igual x a menos 1 vezes 0 vezes y menos 1. Multipliquei ambos os membros, né? Então, fazendo essa multiplicação, o segundo membro vai dar 0. Está multiplicado por 0, então dá 0. E o primeiro membro eu vou ter aqui, ó, x a menos 1 vezes x vezes y a menos 1 vezes y. Nós sabemos que um número multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. Um número multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. Então, nós teríamos 1 vezes 1 igual a 0. Como é que pode 1 vezes 1 igual a 0? 1 igual a 0, pessoal, isso é um absurdo, né? Então, isso é, no caso aqui, um absurdo, ok? Logo, né? Caso a gente tenha x vezes y igual a 0, algum dos números deve ser nulo, tá? Então, nesse caso, é um absurdo, o que mostra que se eu tiver x vezes y igual a 0, ou x é 0 ou y é igual a 0. A nossa propriedade está correta, tá? Então, vamos adiante. Uma observação importante, pessoal. Caso apareça símbolos na representação, né, de conjuntos, ok? Por exemplo, x for um conjunto dos naturais asterisco, x asterisco, ou x mais, ou x menos, significa, pessoal, respectivamente, que quando apareceu o asterisco é porque foi excluído o zero, né? Então aparece o asterisco e eu vou excluir o zero, ok? Os números negativos também, pessoal, pelo índice mais. Então eu vou excluir os negativos pelo esse índicezinho mais. E vou excluir os números positivos pelo índice menos, tá bom? Do conjunto x. Então podem aparecer também a seguinte forma: x asterisco mais. Aqui eu excluí os positivos, né? Os negativos e o zero, tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar com essas nomenclaturas que pode aparecer nas nossas questões também, certo? É importante lembrar, né, dessas pequenas observações. Tanto vale para o conjunto dos naturais, vale para o conjunto dos inteiros, né, para o conjunto dos números racionais e assim por diante, ok? É só uma síntese que nós fizemos aqui para vocês.
Bom, conjunto dos números racionais, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês, nós já vimos que o conjunto dos inteiros ele é formado, né, pelos inteiros negativos e pelos naturais. O conjunto dos racionais ele vai englobar os outros conjuntos, né? Então, nós podemos ver o seguinte, pessoal: o conjunto de todos os números que podem ser vistos como um quociente entre dois inteiros é o conjunto dos racionais. E a gente representa por. Então, todo e qualquer número que eu posso representar na forma de fração, né, eu posso dizer que está dentro do conjunto dos racionais. Ou seja, P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros e o Q também pertence aos inteiros não nulos, ou seja, o Q só não pode ser zero, tá certo? Então, o Q jamais pode ser zero, nossa representação. Então, podemos notar que para todo inteiro A, tem-se que a gente observa que o A é como se fosse o A sobre 1, né? Então, todo inteiro é racional, ok? Porque todo inteiro eu posso colocar na forma de fração, certo? Então, eu afirmo que o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Da mesma forma, eu posso falar, como o inteiro está contido nos racionais e os naturais está contido nos inteiros, então eu posso afirmar que os naturais está contido no conjunto dos inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais. E aí fica essa representação aqui, ó, conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros e o conjunto dos números racionais, certo, pessoal? Então essa é a definição, né, desse conjunto, como a gente vai trabalhar aqui agora sobre essa parte aí, tá bom? Então vamos lá. Quais são as operações que são bem definidas, pessoal? Lembra que a divisão, a gente estava com um problema, ela não é definida nos inteiros, né? Vamos lembrar, fazer uma pequena lembrança aqui. O conjunto dos naturais tinha operações de adição e multiplicação bem definidas, né? A operação de subtração, ela não era bem definida nos naturais. Quando a gente passou a estudar os números inteiros, as duas operações de multiplicação e adição, que já eram bem definidas nos naturais, continuaram sendo bem definidas nos inteiros. E aí acrescentamos mais a operação de subtração, que ficou, né, bem definida no conjunto dos inteiros, ficou fechada no conjunto dos inteiros, né? Só ficou pendente a operação de divisão, que agora, quando a gente trabalha com os números racionais, ela vai ser bem definida, tá bom? Então vejamos, da mesma maneira que fizemos nas operações anteriores, agora a divisão por números diferentes de zero, né? Ela também é fechada nos números racionais. Ok, pessoal? Vamos lembrar as seguintes definições fundamentais em que? Vamos ver aqui, né? Primeiro, se eu tenho A sobre B igual a uma fração C sobre D, eu posso fazer aquela propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. AD é igual a BC. Uma outra propriedade fundamental. Se eu tenho a fração A sobre B somado com C sobre D, nós podemos tirar o MMC, né, BD, e fazer aqui, ó, BD dividido por B sobra D. Então fica AD mais BD dividido por D sobra B, mais BC. Ok? E também nós podemos fazer, se eu tiver a proporção aqui, né, a fração A sobre B vezes C sobre D, eu posso multiplicar os numeradores A vezes C, é o produto dos denominadores, B vezes D. Tá? São as propriedades fundamentais, né, do conjunto dos números racionais. Certo? A gente vai usar muito essas propriedades, né, principalmente no estudo das proporções mais adiante. Tá bem, pessoal? Mas aqui a gente já faz uma lembrança para a gente poder trabalhar no futuro próximo a essa parte, tá certo? Então, uma outra coisa importante é que todas as propriedades aritméticas apresentadas até agora valem também para o conjunto dos números racionais, né? Todas elas, as propriedades que nós vimos anteriormente. No entanto, há uma propriedade bastante importante que serve para definir formalmente a operação da divisão dos números. Certo, pessoal? Então, qual é essa propriedade? Eu chamo aqui de elemento inverso multiplicativo. Tá? Vejamos, qualquer que seja um número racional R, diferente de zero, existe um único racional S,
que ele é da forma 1 sobre R, ou seja, é o R elevado a menos 1, tá bom? Tal que nós podemos mostrar que o R vezes S é a mesma coisa do R vezes 1 sobre R, que é igual a R vezes R a menos 1, que vai ser igual a 1. Né? Você lembra que eu posso cancelar aqui, né, pessoal? R com R, e aí já sobra 1 como a minha resposta, tá certo? Então, multiplicar um número pelo seu inverso sempre é igual a 1. Eu até usei isso numa propriedade anterior, né? Que eu mostrei anteriormente. Outra propriedade que é importante, pessoal, que é a segunda lei do corte. Nós vimos a primeira lei do corte, que era com respeito, né, ao corte, né, de um mesmo elemento quando eu faço uma adição em ambos os membros, né, de uma igualdade. Agora vamos ver a lei do corte na multiplicação. Então, a partir dessa ideia, né, podemos destacar a segunda lei do corte. Como é que é, professor, a segunda lei do corte? Então, eu vou imaginar, se x é diferente de zero, tem que ter essa condição, certo, pessoal? O x não pode ser zero de forma alguma. Né? Se o x for diferente de zero, podemos garantir que y vezes x é igual a z vezes x, certo? E se isso acontecer, eu posso garantir que o y é igual a z. É como se eu cortasse o x com o x e igualasse y igual a z. Tá? Então, para a gente mostrar isso, basta multiplicarmos ambos os membros da igualdade por x a menos 1. Tá? Então, vejamos, y vezes x a menos 1 é igual a z vezes x a menos 1. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho que x vezes x a menos 1 é igual a 1, x a x menos 1 é igual a 1. Então, multiplicando y vezes 1 é igual a z vezes 1. Portanto, o y é igual a z. Então, note que o corte multiplicativo, pessoal, pode ocorrer se tivermos fatores não nulos. Pelo contrário, vão excluir situações possíveis ou gerar absurdos. Tá? Então, se o x aí que você vai fazer o corte, se ele não for diferente de zero, eu posso chegar em absurdo. Por exemplo, vamos ver aqui as situações, né? Que eu cancelo e a gente vê as situações aqui, tá? Ao resolver a equação x ao quadrado menos x igual a zero, um erro bastante comum, pessoal, que acontece quando dividimos ambos os membros pela variável x. Vejamos. Então, se eu faço aqui, ó, x ao quadrado menos x dividido por x igual a zero dividido por x. Então, fazendo essa divisão aqui, eu vou ter x ao quadrado sobre x menos x sobre x igual a zero sobre x, né? Que vai ser igual a zero. Então, fazendo x ao quadrado sobre x, sobra x. X por x é 1. X menos 1 é igual a zero, que equivale a dizer que x é igual a 1. Então, você teve somente uma resposta, pessoal. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que o erro ocorre porque não está sendo levado em conta que x igual a zero. Né? Se eu botar o x igual a zero aqui, eu tenho um problema, uma vez que não existe divisão por zero. Tá? Então, como é que eu faço então, professor, para responder esse tipo de questão? Então, por outro lado, pessoal, a resposta correta é obtida quando usamos a distributividade, né, colocando em evidência o fator comum. E, posteriormente, aplicamos a lei do cancelamento do produto. Como assim? Eu coloco aqui, ó, x ao quadrado menos x igual a zero. Então, colocando x em evidência, eu vou ter x ao quadrado dividido por x é x. X dividido por x é 1. Fica x vezes x menos 1 igual a zero. Né? E aí eu utilizo agora, pessoal, a propriedade da lei do anulamento do produto. Ou seja, se um produto de dois números é igual a zero, ou o primeiro igual a zero, ou o segundo igual a zero. Daí o x igual a zero, ou x menos 1 igual a zero, né? Eu vou ter x igual a 1. Então, tenho duas raízes, né, para essa equação, que é uma equação de segundo grau, tá bom? Então, feito da forma anterior, que eu tinha mostrado, dividindo por x, não pode ser feito daquela forma. Né? Ali eu vou causar um erro na minha questão. Tá? Uma outra possibilidade, pessoal, é quando a demonstração, aquela falsa demonstração de que o 1 é igual a 2. Né? Você sabe que é uma coisa inválida isso, 1 não é igual a 2. Né? Então, é uma falácia. Para mostrar essa falsa igualdade, partimos da
do fato trivial, do que é zero igual a zero. Então vamos partir daí, ó. Zero igual a zero. Ora, pessoal, zero igual a zero eu posso escrever, ó, x menos x é a mesma coisa de zero. 2x menos 2x também é a mesma coisa de zero. Tudo ok. E aí eu posso colocar 1 em evidência. Colocando 1 em evidência vai ficar x menos x. Colocando 2 em evidência no segundo membro vai ficar x menos x. A partir de agora, eu vou cancelar pela lei do corte os termos iguais. X menos x cancela com x menos x. E aí sobrou quanto? 1 igual a 2. Certo, pessoal? Onde é que eu errei? Eu fiz uma operação errada, pessoal. Exatamente. Eu errei quando eu cancelei aqui, porque x menos x é zero. E x menos x também aqui vai ser zero. Estou cancelando zero com zero. Isso não pode acontecer. Então, note que todas as equivalências acima estão corretas, exceto a última, né, em que se dividiram ambos os membros da equação por x menos 1, ou seja, eu cancelei zero, né, dos dois lados. Ok? Que é um absurdo, eu não posso fazer isso. Por isso que eu mostro que eu chego na igualdade de 1 igual a 2. Tá bom? Vamos adiante agora. Próxima forma aqui é o que nós vamos chamar de representação decimal, pessoal. Quando a gente estuda o conjunto dos números racionais, nós tratamos também desse tipo de representação, né? Que é como representa o número. Pode ser na forma de fração, pode ser na forma decimal, pode ser na forma de dízima periódica, né? Fração imprópria. Então, tem várias formas que a gente pode representar. Então, vamos destacar aqui, ó. Como sabemos, nosso sistema de numeração decimal, né, ele é na base 10. Utilizamos a base 10. Ou seja, são 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 símbolos, né, que nós vamos chamar de algarismo. E para representar qualquer número natural inteiro ou racional. Tá bom? A gente usa esses 10 algarismos. Então, porque eu estou na base 10. Então, ele é também um sistema posicional de representação, em que cada número inscrito, né, nele é 10 vezes mais a mais estivesse na posição imediatamente à sua direita. Ou, da mesma maneira, 10 vezes a menos, né, vezes menos que valeria caso estivesse na posição imediatamente à sua esquerda. Ok? Então, a gente vai representar isso como? Como é que eu entendo isso? Ó, dessa forma a gente pode compreender, pessoal. Se tivesse o número 1978 e o número 65.023 e 22. Então eu posso fazer a seguinte representação. Ó. 1778 eu vou escrever 1 vezes 10 a 3, mais 9 vezes 10 a 2, mais 7 vezes 10 a 1, mais 8 vezes 10 a 0. Então eu posso representar nesse formato aqui, tá bom? Ou então eu posso fazer aqui, ó, 65.023, 6 vezes 10 a 4, mais 5 vezes 10 a 3, mais 0 vezes 10 a 2, mais 2 vezes 10 a 1, mais 3 vezes 10 a 0, né? A parte agora decimal, 2 vezes 10 a menos 1, que é esse primeiro 2, e o segundo, 2 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 1 e o 10 a menos 2, a gente já pode até escrever na forma de fração, ó. 2 sobre 10 a menos 1, mais 2 sobre 10 a menos 2. Então, essa é a forma decimal de representação dos números, né? A gente também teria a forma binária, a gente tem a forma hexadecimal, que é na base 6, né? Na base 4. Então, a gente tem várias bases, mas é que nós trabalhamos, né, simplesmente na base 10, pessoal, ok? Sistema de numeração na base 10. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre as dízimas periódicas, pessoal, só para a gente compreender como é que nós vamos pensar numa dízima periódica aqui no nosso caso, tá bom? Então é o seguinte, olha, quando eu trato, né, de dízima periódica, eu posso pensar da seguinte forma. É importante lembrar que todo número escrito, né, sob a forma decimal pode ser classificado em periódico ou não periódico, tá? Um exemplo. Os números 34, 5959 reticência, 4,52, 671, 671, 671 reticência. O número 6, que é a mesma coisa de 6,0, que é a mesma coisa de 6,0000, né? Dessa forma, né? São denominados
dízimas periódicas, pessoal, com os seus períodos, respectivamente, 59,671, né? O primeiro período aqui era quanto, pessoal? 59, 59, 59. O segundo era 671, 671, 671. E o terceiro foi o 0, 0, 0, 0. Né? Sendo a primeira e a última são dízimas simples, pessoal. Né? Porque após a vírgula vem logo o período. Ó, o primeiro, 35959, após a vírgula aparece logo o período. A terceira, 6,0, 6000, após a vírgula aparece logo o período. Já essa aqui, ó, 4.52, 67, 671, 671. Aparece 52, que não é no período. Então, as duas primeiras, a primeira e a terceira, elas são dízimas simples. E a segunda é a dízima composta, pois existem números não periódicos, né? Que aparecem após a vírgula. Que estão entre a vírgula e o período, né? No caso, o número 52. Que pode ser chamado de anteperíodo. Então a gente vê aqui, ó, pessoal, 4,52671, Esse 52 aqui é chamado anteperíodo, tá bom? Então, nós notamos também que os números chamados de decimais exatos, como, por exemplo, 34.476 ou menos 23,0, são também dízimas periódicas, simples ou compostas, já que 34.476 eu posso ver que é 34.476.0000 e menos 23, né, vírgula 0 é a mesma coisa de menos 23.000. Essa aqui é uma dízima composta, aqui é uma dízima simples, certo? Então tem essa visão também, né, sobre as dízimas periódicas. Por fim, existem números que possuem a representação decimal infinita, não periódica, como, por exemplo, 2,10, 11, 00, 11, 00. Então, esse número vai aumentando cada vez mais e nunca vai ter um período, nunca vai se repetir números aí, né? Não vai ter uma sequência repetida. Ou o número π, né, pessoal? 3,14, 15, 59, né? 26 e assim sucessivamente. É um número que vai crescendo infinitamente nas casas decimais, mas que não apresenta um período, né? Um número periódico, certo? Então essas aí não são dízimas periódicas, são não periódicas, tá certo? Então essa é uma visão para a gente poder entender o que são as dízimas periódicas, né? Certo? De um modo geral. Então, vamos falar primeiro dos decimais exatos, né? Essa primeira forma. Para representar um número decimal exato na forma de fração, eu posso chamar de P sobre Q, excluímos a vírgula, pessoal, obtendo assim o numerador. Já o denominador corresponde a uma potência da base 10 e o de expoente, né, igual ao número de casas decimais consideradas, simplificando-se, se possível, o quociente. Por exemplo, ó, acha a fração correspondente ao número 12,397. Então eu posso colocar aqui, ó, 12,397, que vai ser igual a quanto? No numerador eu só faço excluir a vírgula. Então fica 12.397. No denominador eu vejo quantas casas decimais nós temos, pessoal. Tem 1, 2, 3. Eu coloco aqui embaixo 1000, ó, 10 a 13, que é igual a 1000, tá bom? Então fica 12.397 sobre 1000. É a mesma coisa de 12,397, certo? De fato, se eu quiser representar isso na forma de potência, eu posso colocar aqui, ó, que vai ser o 10 mais 2, né, mais 3 sobre 10, que é o primeiro valor, primeira casa decimal, 9 sobre 100, que é a segunda casa decimal, 7 sobre 1000, que é a terceira casa decimal, certo? Então eu posso ter a mesma configuração, 10.000 mais 2.000 mais 300 mais 90 mais 7, que vai ser igual a 12.397 sobre 1000. É só para mostrar, né, que essa regra é válida, né? Eu posso utilizar essa regra e sempre eu vou ter uma resposta satisfatória, correta, né? As dízimas periódicas simples, pessoal. Uma pergunta que sempre a gente vê, né, sobre dízima periódica simples é como a gente faz para obter a fração
geratriz. Então, veja bem, a princípio a gente separa as partes inteira e decimal. Então, chegou a divisão periódica, eu vou separar o que é inteiro e o que é decimal. A fração geratriz, né, da parte decimal apenas, terá o numerador igual ao número obtido pela justaposição dos algarismos, né, do período. E no denominador será obtido por uma quantidade de algarismos iguais a 9, correspondente ao número dos algarismos do período. Essa regrinha eu chamo regra dos 9 para a obtenção da divisão periódica. Então, como é que funciona? Exemplo: ache a fração geratriz da divisão periódica 10,454545 e assim reticências, né? Então está aqui o número 10,454545. Então eu escrevo 10, né, essa parte aqui é a parte inteira, mais 0,454545 a parte decimal, né? E aí eu vou aplicar aqui a regra dos 9. Então vai ser 10 mais. Você escreve no numerador 45, tá aqui, ó, 45, e no denominador você vai escrever 99, ok? Então, resolvendo, eu posso simplificar aqui ambos os valores, né, por 9, né, 45 por 9 dá 5, 99 por 9 dá 11, né? Então vai ficar 10 mais 5 sobre 11. Aplicando a regrinha das frações, né, frações impróprias, eu tenho aqui, ó, 11 vezes 10 dá 110, mais 5 é igual a 115, né, sobre 11, tá bom? Então eu encontrei a fração geratriz aí. Uma outra forma, outra maneira para a gente fazer isso, pessoal, seria a regra da multiplicação, né? Então eu tenho aqui, eu vou chamar aqui x igual a 0,45, 45, 45. Então, como eu vejo que o período aqui tem duas casas decimais, 45, eu vou multiplicar ambos os membros por 100, né? Fazendo essa multiplicação, eu tenho 100 vezes x igual a 100 vezes 0,45, 45. Vai dar 45,45, 45, 45. A vírgula vai dar duas casas para a direita, né? Então, multiplicamos a primeira equação por 100 e, posteriormente, vamos subtrair uma da outra. Então, eu tenho a primeira, né, que é 100x igual a 45,45, 45, 45, menos a segunda, que é x igual a 0,45, 45, 45. Então, subtraindo uma da outra, pessoal, fica 100 menos x, né, de um lado, e do outro fica esse número, menos essa outra divisão periódica. E o que vai subtrair é justamente a parte periódica. Vai ficar 100 menos x igual a 99. 45,4545 menos 0,4545 vai dar quanto? 45. Então a parte do x é igual a 45 sobre 99. Então a parte decimal é a mesma coisa escrever 45 sobre 99. Então, para a gente completar, né, basta somar agora com a parte inteira. Então, a parte inteira não é 10? Então, eu somo 10 mais 0,45, 45, 45. Mas, professor, 0,45, 45, 45 é 45 sobre 99, né? Então, fica 10 mais 45 sobre 99. Multiplicando 99 vezes 10, dá 990, mais 45 dá 1035 sobre 99. E aí, fazendo a simplificação por 9, né, dá 11. 1035 por 9 dá 115. E a nossa resposta vai ser a mesma que eu obtive anteriormente, 115 sobre 11. Certo, pessoal? Então, essa seria uma outra forma, né, para você encontrar a fração geratriz de um dígito periódico. Vocês podem utilizar qualquer uma das duas, ou a regra dos 9, ou essa regra da multiplicação, né, e encontrar, né, a geratriz da dízimo periódica, tá certo? E se eu falar em dízimo periódico composto, o que vai mudar? Vamos ver o que vai mudar, pessoal. O que muda é que nós vamos ter, na parte decimal, valores que não estão se repetindo, tá bom? E a gente chama que esses valores estão no anteperíodo, né? Vejamos aqui, pessoal. Da mesma forma como nas dízimos periódicas simples, separamos a parte decimal da parte inteira. Separo o que é inteiro do que é decimal. A fração geratriz da primeira
terá como numerador a diferença entre o número formado pela justaposição dos algarismos do anteperíodo e do período, né? E o outro número formado apenas pelos algarismos do período. Então você vai pegar toda a parte periódica e não periódica menos, né, a parte periódica no numerador. E o denominador da geratriz será composto por uma sequência de algarismos 9, em igual quantidade aos algarismos do período, seguidos por tantos dígitos zero quanto forem os algarismos do anteperíodo. Como assim, professor? Vamos ver como é que funciona isso na prática. Ache a fração geratriz da dízima periódica, 1,435555. Então eu vejo que a parte, você vê, pessoal, que a parte não periódica aqui, ó, é o 43, certo? 555 é a parte periódica. Então o que eu vou fazer? Escrevo aqui, ó, 1,43555 vai ser igual a mesma coisa. Separa a parte inteira, ó, 1 mais, aqui dá para ficar 0, né? Ó, 1 mais 0, 43,555, tá certo? Então, fazendo a operação, eu vou ter aqui, ó, igual a 1 mais, quem é 0,43555, pessoal? Você escreve o número inteiro, ó, 435, número inteiro, 435, menos a parte não periódica, né? 43, né? Tá vendo? Dividido por quantos dígitos tem a parte não periódica? Só é 5, né? Um dígito, é um dígito 9. Quantos dígitos não se repetem? 43, são 2. Então coloca 2 dígitos, 0, 0. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a 1 mais 392, 435 menos 43, 392 sobre 900. Que vai ser igual a quanto, professor? Você pode dividir por 4, dividir por 4. Você vai encontrar 1 mais 98 sobre 225. O resultado, 323 sobre 225. Ok? Então, esse é o valor, né, que você tem para essa nossa dízima composta. Então, como é a regra? Escreve o número todo menos a parte não periódica. Tá certo, pessoal? Próxima parte. Uma outra forma para determinar a fração geratriz é proceder do modo análogo ao que eu fiz com as simples. Eu posso pensar, ó, quem é o valor da dízima? 0, eu posso separar, né, a parte inteira, 0,43555, tá? Multiplicando agora por 100 e por 1000. Por que por 100 e por 1000? Por 100, porque eu tenho 2 dígitos, né, da parte que não se repete. E por 1000, porque eu tenho 3 dígitos até chegar no período, né? Aí eu multiplico por 1000 para chegar até o período e por 100 para chegar na parte não periódica, tá bom? Então, fazendo a multiplicação por 1000. Então, a vírgula vai andar, né, pessoal? Quanto? Fazendo a multiplicação por 1000, a nossa vírgulazinha, ela vai andar aqui 1, 2, 3 casas. Vai ficar 435, 5555. Multiplicando por 100 agora. A vírgula vai dar 2 casas. 1, 2. Vai ficar 43,5555. Subtraindo uma equação da outra, nós vamos ter 1000x menos 100x igual 435,555 menos 43,5555. É a mesma coisa de fazer 435 menos 43. Né? 1000 menos 100 vai dar 900x. Então, aqui vai ser equivalente a quanto, pessoal? 392 sobre 900. Podemos simplificar, né? E dar 0,43555. Tá bom, pessoal? Agora, fazendo aqui o nosso a dízima completa, com a parte inteira, basta somar 1 mais 0,43555. Mas quem é o 0,43555? 392 sobre 900. E aí, fazendo as continhas, 900 vezes 1 dá 900, mais 392 dá 1.292. Se eu dividir, né, os dois aí por 4, você vai obter, né, 323 sobre 25, que é o mesmo valor que eu obtive anteriormente. Certo, pessoal? Então, essa é a regra, né, da fração geratriz, ok? Para obter a fração geratriz de uma dízima periódica. Gente, agora eu vou
posteriormente elaborar uma atividade, uns exercícios para a gente fazer, para a gente poder assimilar melhor essas ideias, né? Treinar um pouco, né? Que eu acho que é importante vocês treinarem para poder ir aprendendo a trabalhar com essas regrinhas de dízimos periódicas, né? Com os conjuntos numéricos. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui e eu desejo a todos bom estudo, boas aprendizagens e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.